A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Carlos Araújo, junto com Lucas Lorde. Eu sou autor deste livro, Um Brinde ao Nada. E nós, hoje aqui, vamos conversar sobre assuntos que vão de meio ambiente, a editoração de livros, a comunicação, terceiramargem.org, um coletivo de blogs. Vocês vão ficar sabendo o que é tudo isso. E para conversar com a gente, nós estamos aqui com o jornalista e editor da Loja de Ideias, José Carlos Finez. E aí, Finez, tudo bom? Como vai você? Está pronto? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês, Carlos Araújo, Lucas Lorde, a equipe toda. De volta, né, ao Penso Comigo Podcast, na Casa 48. Que eu já passei por aqui, acho que um ano atrás, mais ou menos, né? E a gente conversou sobre vários assuntos. Acho que você estava lançando o seu livro. E é sempre um prazer a gente falar sobre aquilo que a gente mais gosta, né? Que é literatura, jornalismo, né? Só à disposição. E aí, Lucas? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que ontem foi um dia histórico, muito especial para Araújo, que foi aniversário dele, Araújo. Parabéns, Epa! Araújo. Parabéns, tudo bom? Muitas felicidades, muita saúde. Mais um ano de vida. Mais um ano de vida. 65 anos. Olha, eu vou dizer uma coisa, então, Araújo, 65 anos, com energia de 30 e tesão de 20. Muito jovem ainda. Muito jovem ainda, muitos anos de vida. O Araújo vai chegar até 100 anos. O Araújo até 105 anos tá vivendo aí. E também é aniversário do Pensa Comigo aqui também. Parabéns, mais um parabéns também. Parabéns comigo também, parabéns. Vários aniversários. Isso aí, também do Estúdio 48 aqui. Vamos de novo. E aniversário do Terceira Margem. Terceira Margem. Palmas também pro Terceira Margem. Olha, e também aproveitar aqui e mostrar o bolo aqui. O bolo aqui pra gente comemorar aqui. Pra gente comer aqui depois. Ó, podiam dar um close aqui, podiam aproximar aqui, ó. Aqui, ó, o bolo. Parabéns. Esse bolo aqui a gente vai arrebentar depois. Deixar aqui. Eu vou só fazer o programa aqui, só observando o bolo aqui. A gente vai falando e observando o bolo. Aí também queria aproveitar aqui e agradecer o Finez aqui por estar retornando. Lembrando que quando o Finez veio aqui a primeira vez, foi na época do lançamento do Brinde ao Nada. E o programa ainda não era ao vivo. E agora tem essa novidade que o Finez aqui está no programa e vai ser ao vivo. Então, queria convidar todos a mandarem mensagem aqui no chat, a seguir as redes sociais do Estúdio 48, do Pensa Comigo Podcast. E lembrar também que a gente tem uma novidade aqui, que a gente tem o WhatsApp do Estúdio 48, onde as pessoas podem mandar áudio, mandar mensagem, mandar vídeos, e essas mensagens que as pessoas mandar, vídeo, áudio, vai aparecer aqui e a gente vai ler. Então, muito obrigado a todos pela audiência, segue nossas redes sociais e vamos aqui mais um episódio do Pense Comigo Podcast, aqui uma amizade de mais de 40 anos entre o Finez e o Carlos Araújo. Então, vamos aqui mais um episódio, muito obrigado a todos e bora! Então, eu queria dizer que muita gente conhece o Finez, mas para quem não conhece, ele tem uma história de muito trabalho, muito envolvimento em causas positivas, populares e também ambientais, como agora a defesa da mata que margeia, mata ciliar do Rio Sorocaba, aqui na área urbana. O poder público quer fazer uma obra que vai devastar essa mata e está havendo um movimento popular contrário a esse projeto dessa obra para preservar o meio ambiente. Nós temos aqui
uma fala em vídeo do Finês. Podia colocar aí. Que nós vamos começar. A gente aproveita também, já mostra o coletivo de blogs Terceira Margem, o site aqui, ó. Que já vários escritores escrevem seus textos aqui, seus blogs, né? Inclusive o Araújo tem aqui um quadro chamado Outro Olhar, né? Outro Olhar. Cada blog tem um nome. Cada blog tem vários escritores aqui. Do Finês é o Conversa de Armazém, inclusive dá título a essa conversa. Aqui tem um vídeo, a gente pode ver uns 2, 3 minutos do vídeo. É só clicar aqui, ó, viu, Pudim? Daí aparece o vídeo aqui. Olá, meu nome é José Carlos Finés, eu sou jornalista, conhecido mais como Finês. Estou aqui para fazer um apelo às nossas autoridades municipais, ao senhor prefeito, secretário do Meio Ambiente, promotoria do Meio Ambiente, Ministério Público e também a CAF, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, chamando a atenção para o seguinte: olha aquela árvore ali atrás, dá para ouvir? É uma mangueira apenas. E quanta vida existe naquela árvore, quantos ninhos de passarinhos. Todas as manhãs, todo final de tarde, a gente tem o prazer, a alegria de ver essa árvore viva, esse viveiro de pássaros, que é uma árvore apenas. E, no entanto, Sorocaba tem planos, tem projeto já aprovado, financiado pela CAF e executado pela Prefeitura, para derrubar uma floresta inteira, uma floresta urbana, ali na margem direita do rio Sorocaba, próximo entre a ponte da Rua Padre Madureira e a ponte da Castelinho. Então, você imagina quantos ninhos de passarinho, quantas aves, quantos animais, pequenos, grandes, devem viver naquele espaço que não é pequeno, tem centenas de árvores ali. Então, eu gostaria de fazer esse apelo, deixar esse apelo registrado, porque eu não quero ser omisso, como a Câmara tem sido, eu não quero ser omisso, como as autoridades que deveriam proteger o meio ambiente em Sorocaba têm sido. A Prefeitura disse que vai fazer uma compensação ambiental. Ora, a Prefeitura prometeu muitas coisas, prometeu casas populares, prometeu zerar a fila da saúde, isso em 2020. E até hoje não foi construído um apartamento popular, até hoje a fila da saúde está gigantesca. E as compensações ambientais que a Prefeitura tem feito, nós temos visto, as pessoas têm ido até os locais onde a Prefeitura planta mudas, ela abandona as mudas. Eu vou até colocar para ilustrar aí um trecho de um vídeo que a gente viu recentemente na internet. Então, que acordo é esse? Vai plantar árvores para compensar? Não vai, desculpe. Não está cumprindo nem as promessas mais essenciais, mais importantes. Então, fica esse apelo para que se coloque esses engenheiros de tráfego, esse pessoal da engenharia de tráfego, que tem tanto conhecimento de como fazer para contornar um obstáculo. Existem 1000 maneiras, existem fórmulas. E não é preciso passar uma linha reta, traçar uma linha reta entre 2 pontos para fazer uma avenida. Ainda mais na margem do rio, que continua inundando. Um lugar típico de inundação, uma várzea típica de inundação. Então, eu penso assim, se ali naquele local, em vez de uma floresta, tivesse um prédio histórico, iriam derrubar para fazer a marginal direita? Se ali tivesse um prédio de apartamentos de 20 andares, iriam derrubar para fazer a marginal direita? Não. Iriam chamar os engenheiros de tráfego e os planejadores urbanos e iriam encontrar uma solução, não é verdade? Então, por que tem que... a árvore tem que derrubar? Vamos derrubar
Vamos, não importa que tenha vida, não importa que isso seja importante para o rio, não importa que isso seja importante para o clima na cidade, não importa nada disso. Importa é abrir, asfaltar, pavimentar e as gerações futuras que se danem. Essa que é a verdade. Nós estamos vendo aqui uma falta de planejamento para a cidade, uma falta de plano para a cidade, de projeto para a cidade. Está se fazendo as coisas pensando no hoje apenas, e não no futuro da cidade, que está cada vez mais inchada, cada vez mais complicada em questões como trânsito, abastecimento de água, e continua-se a fazer esse desenvolvimento, entre aspas, a qualquer custo. Então fica meu apelo, olha, se a gente quer que os nossos filhos e netos e bisnetos, e mesmo as pessoas que chegam de outras cidades para morar aqui, elas tenham o privilégio de ouvir o canto dos passarinhos, de respirar um ar puro, de sentir uma brisa num dia de verão, uma brisa refrescante, de ver a chuva cair sabendo que aquilo não vai representar uma inundação na sua casa, que aquilo não vai trazer transtornos, matar gente no trânsito, como já ocorreu recentemente. Se a gente quer deixar um legado positivo, vamos pensar prospectivamente. Para de fazer essa política do é agora, o dinheiro está na mão, vamos cortar tudo, fazer uma estrada em linha reta, uma avenida em linha reta, para inaugurar correndo antes da eleição, preferencialmente. Vamos pensar Sorocaba com carinho, com coração. Vamos ser dignos desta terra aqui. Com o coração. Que frase, Isso hein? aí, marginal direita, não. Esse movimento ele vem ganhando corpo. Eu participei das primeiras manifestações ali, na Avenida Dom Aguirre, em frente à área, porque é do outro lado do rio, né, na margem direita. E tinha, assim, 20, 30 pessoas, né, com cartazes e tudo mais. Hoje, graças a Deus e ao esforço de comunicação de todo mundo, é difícil uma pessoa que não esteja, pelo menos, acompanhando esse assunto. E é interessante saber, esse vídeo, por exemplo, eu mandei para todo mundo, coloquei nas redes do Terceira Margem, coloquei nas minhas redes, né? É interessante que não entra um para defender a marginal, a direita. Não entra um. Esses argumentos, não tirei da cartola esses argumentos, eles são verdadeiros. Dias atrás a marginal ficou totalmente paralisada, né? Aqui na Juvenal de Campos, mais adiante, lá depois do Pinga-Pinga, na 15 de agosto, que é um inundódromo aquilo lá, né? Então, é um projeto, na verdade, é um projeto do século XX, de uma mentalidade do século XX, em que se pensava assim, quanto mais chaminés e arranha-céus tiver na cidade, e avenidas, né? Melhor, mais desenvolvimento nós temos, né? Hoje nós precisamos pensar diferente. Então aí as mudanças climáticas, tá aí as inundações de norte a sul do país, os ciclones, coisa que a gente nem tinha aqui, né? E gente sendo desabrigada, gente morrendo em São Paulo, Rio Grande do Sul, em todo lugar, no Nordeste, no Amazonas, né? Então, seca no Amazonas. Então, eu acho que nós estamos com o pensamento mais ou menos uns 50 anos atrasado. E entra esse problema aí. Aí vai se fazer um plano diretor, a população, infelizmente, não vai para a Câmara pressionar os vereadores, né?
Aliás, a população, infelizmente, colocou muitos vereadores ali que não têm compromisso nenhum com a cidade, né? Mas as empreiteiras vão. Você viu o que tem de lançamento imobiliário em Sorocaba hoje? É impressionante. Em Sorocaba, entre o censo de 2012, de 2010, o censo de 2010 e o censo de 2014, ela cresceu 137 mil pessoas. O censo de 2020, 2010, 2022, né? 12 anos. 137 mil pessoas. Eu joguei lá no Google que cidades que tem mais ou menos essa população. Itapetininga tem 150 mil. Nós crescemos quase uma Itapetininga em 12 anos. E o que está sendo feito? Aí surgem esses gargalos viários, que é óbvio, né? Nós estamos com gargalos viários ali na entrada do Campolim, né? Construíram-se tantos prédios, tem mais prédios hoje no alto do Campolim do que no centro da cidade. Mas não se pensa a cidade como um todo. Poxa, se a gente fizer muito prédio lá, vai faltar água, vai ter pouco acesso de trânsito, as pessoas vão ficar paradas no horário do rush. Não existe esse pensamento. Nós temos administrações que passam, que fazem muito show, muito estardalhaço, lançam projetos, criam secretarias, fazem milhares de horas de TikTok, mas sentar e conversar a cidade, que seria uma função da Câmara também, a Câmara está lá, sabe? Infelizmente, um show patético, né? De alguns vereadores que vão lá para lacrar, para aparecer para os seus seguidores, né? Hoje colocaram, interditaram lá com fita amarela as cadeiras da Fernanda Garcia, do pessoal da oposição, né? Falou, tá, e a cidade? Tem vereadores mais preocupados com o comunismo do que com as carências da cidade. O comunismo, essa pauta difusa do Deus, família e pátria, né? Que pátria é essa? A pátria que já está desenhado que se um determinado candidato ganhar, vai nos entregar de bandeja para aquele louco do Trump, né? Que é um absurdo. Hoje você vê o mundo nas mãos de um louco, né? Eu não estava vivo na década de 30, mas pelo conhecimento histórico que eu tenho, eu só consigo encontrar um paralelo para o Trump, que é o Adolf Hitler. Eu só consigo encontrar um paralelo, inclusive nessa questão do expansionismo, né? De tomar territórios, de invadir, né? Imagina o cara invadiu a União Soviética, né? Bem feito, né? Então, e voltando mais atrás, aqueles imperadores romanos lá, Nero, Calígula, né? Aqueles caras lá que podiam fazer o que quisessem, né? Aliás, a ilha de Epstein lembra muito, né, as festas do Calígula, né? Uhum. Lembra? Tem muito paralelo. Eu falo assim, meu Deus, mas a gente precisa evoluir, né? Não, eu estava pensando uma coisa, porque a Sandra, que é a autora a Sandra Nascimento, que é jornalista, minha esposa, sócia, né? Ela é autora do blog Rio Sorocaba Conta Histórias no Terceira Margem. E hoje a prefeitura chamou, depois de 2 anos a gente pedindo uma audiência, a gente pedindo, indo lá na Câmara, indo na frente da prefeitura, com cartazes, pedindo, né? Foi recorrido à CAF, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está financiando essa obra aí, e que afirma no seu site que é um banco verde, preocupado com o meio ambiente, com as emissões de carbono, não sei o quê. Falei, tá bom, então mandamos um abaixo-assinado com mais de 800 assinaturas para a CAF, que eles têm um mecanismo lá para receber reclamações, né? Então, eu estava conversando com a Sandra hoje, falei, olha, acho que o ser humano evoluiu, porque se você pensar Sorocaba, você veja onde que Baltazar Fernandes construiu a capela da Nossa Senhora de Santana, né? A Capela de Santana, e depois o Mosteiro de São Bento, no alto da colina. Onde que está a catedral? No alto da colina, né? Onde que estão as principais igrejas, o Palacete Scarpa, que foi hotel, que foi, né? A oficina cultural, o antigo Fórum Novo, né? Depois virou Fórum Velho, tudo no alto da colina. Só os idiotas de hoje
que acham que podem aterrar a várzea do rio ali, né? E vai passar carro lá e o rio vai ficar quietinho no lugar dele lá, sabe? Eu sou um riozinho humilde, eu não vou invadir isso aí, né? Então, para você, só um dado a mais, que eu não quero falar demais, mas assim, eu estava lembrando que em 2014, a prefeitura fez, devido às enchentes, às inundações na Juvenal de Campos, que é aquela continuação da Dom Aguirre ali, depois da Praça Dom Tadeu Strunk, tinha muitas inundações ali, e na Praça Lions, né? A prefeitura fez o Parque das Águas para dar vazão para as cheias do rio, né? Para ter por onde o rio se expandir, né? Ela fez alteamento de pista de mais de 1 metro na Juvenal de Campos e na Praça Lions. Bom, isso em 2014. Janeiro de 2024, uma senhora de 73 anos morreu afogada dentro do carro na Juvenal de Campos. Então, construir na várzea, sabe, não precisa ser especialista, não precisa ser, basta olhar a história da cidade. Essa Avenida Marginal aí, eu em 82, quando era Foca no Cruzeiro, uma das minhas primeiras pautas que eu recebi foi enchente na Avenida Dom Aguirre, né? Ali embaixo da ponte da Rua 15, na Praça Lions, agora na Juvenal de Campos, na 15 de agosto, que é já do lado direito, né? 15 de agosto é uma avenida que, assim, choveu, não passa por lá, né? Então, tem foto de 82 do Flávio Chaves e Paulo Mendes. Flávio Chaves era prefeito, Paulo Mendes era secretário de governo, sentados no teto de uma Brasília, submersa, aonde? Na Avenida 15 de Agosto. E aí os caras estão ainda querendo gastar 33 milhões de reais para derrubar uma floresta urbana, uma das últimas que a gente tem, num raio assim de 3 quilômetros da Praça Central, tem 3 matas. Tem ali naquele local, né, entre a Castelinho e a Padre Madureira, tem o matão do Quinzinho de Barros lá e uma aqui mais para baixo no Rio Sorocaba também. E esse movimento, ele vem crescendo, esse movimento ele que vem tenta crescendo. barrar essa obra para preservar essa mata? Ele vem crescendo, ele vem buscando todos os recursos possíveis. Por exemplo, a gente apelou à CAF, que é a financiadora, quando a gente viu que a administração do ex-prefeito, aquele cidadão lá que está afastado, a gente viu que ele estava resoluto em fazer a obra a qualquer custo e não nos recebia, não abria diálogo com a Câmara, porque é difícil, né? Você tem 4 vereadores ali tentando fazer alguma coisa e os outros passando pano, né? Então, mas assim, quando a gente viu que não tinha jeito mesmo, nós apelamos à CAF, via terceira margem. Uhum. O formulário para a pessoa aderir ao abaixo-assinado para a CAF foi colocado mediante consulta a todos os integrantes ali do coletivo, né? Mas foi colocado no site do Terceira Margem. E, interessante, a gente tinha uma urgência de mandar. A gente tinha uma urgência de enviar, porque sempre há rumores de que a obra vai começar, sempre há esses rumores de que vão entrar construtores lá, vão derrubar a mata. Então, nós mandamos o abaixo assinado para a CAF, para o Mecanismo de Reclamações Ambientais da CAF. A CAF é assim, é Interamericana, Caribe, é um conglomerado de bancos que formam um banco internacional que empresta dinheiro para cidades que não sabem se planejar, como Sorocaba. Sorocaba hoje está endividada com a CAF porque não soube usar o seu orçamento direito, né? Nas últimas administrações aí. Então, já não é o primeiro empréstimo que se pega com a CAF. Nós hoje estamos com a cidade sem orçamento para nada, né? Mas tem dinheiro para derrubar a floresta urbana e fazer asfalto num lugar que vai submergir, né? Aí nós pedimos, a CAF abriu um processo, o processo correu lá dentro, aceitou o processo, porque ele passa por um processo de elegibilidade, foi aceito, estava dentro dos parâmetros,
Mas aí a CAF chegou e falou assim, o que nós podemos é tentar mediar uma conversa entre vocês e a prefeitura. Enfim, Banco Verde amarelou. O Banco Verde amarelou. Você né? falou no início da sua descrição aí do problema que você comparou o atraso nosso na nossa ideia de progresso, né? Estamos ainda no século XX. E isso é muito inspirado nas grandes metrópoles ocidentais, de obras e obras e obras. Só que, Nova York, Estados Unidos. de repente, quando isso implica em derrubar uma mata, esse progresso já deixa de ser progresso para gerar um fator de problema ambiental. E o ambiente também é um extraordinário item de qualidade de vida para a população. Ou seja, são contradições que o poder público precisa estar atento. Se ele tem uma ideia de progresso inspirada em grandes metrópoles ocidentais e essa ideia de progresso está atrasada, isso fica muito mais grave quando esbarra num problema ambiental. É o que está acontecendo. Mas é que Sorocaba, ela está, com todo o respeito que eu tenho pelos bons profissionais que certamente existem no quadro de funcionários da prefeitura, mas em termos de mentalidade de direção, ela está muito atrasada. Ela não está sintonizada com o que está acontecendo no mundo. Porque hoje o grande conceito diante das mudanças climáticas, inclusive, porque hoje chove às vezes num dia o que iria chover em 2 meses, né? E aí tem que dar vazão para essa água toda. Então, com todas as consequências, inclusive de mortes. Perdas né? de vida, Sim. as pessoas humildes que perdem geladeira, perdem fogão, perdem tudo que tem, mantimentos, né? Tem que ir para um abrigo e tal. Isso tem acontecido. Então, cidades, o grande conceito de cidade hoje, que eu não vejo ninguém falar em Sorocaba, é a cidade esponja, que é aquele conceito do chinês lá que faleceu num acidente de avião, inclusive no Brasil. Né? É um conceito de cidade esponja. O que é cidade esponja? Poxa, eu tenho ali entre a Rua Manuel Lopes e a Teresa Lopes várias ruazinhas que vão de ruas assim de 50 metros de comprimento, que só quem entra ali é quem mora ali. Precisa botar asfalto numa rua dessa? Né? Então, as cidades estão tirando, as grandes cidades do mundo, justamente por causa desses problemas, elas estão tirando asfalto, colocando calçamento de pedra. Em Paris, nos arredores da Torre Eiffel, são ruas de terra. São ruazinhas de terra que, sabe, que absorve a água. Porque chegou-se à conclusão, gente, não dá para ficar pavimentando desse jeito, porque vai tudo para as baixadas, e o rio daí não dá conta, os córregos não dão conta. É uma coisa tão óbvia, né? Mas o pensamento aliás, não é um pensamento do século XX, é um pensamento da primeira metade do século XX, né? Que, graças ao qual nós perdemos o mosteiro ali do Conjunto Santa Clara, que foi construído inclusive pelo Frei Galvão, né? Foi feito um prédio no lugar, nossa, um prédio moderno, né? Um prefeito realmente foi lá, cortou a faixa inaugural. Perdemos, né? Um patrimônio histórico de grande importância. Nosso patrimônio está deteriorando a olhos vistos. Sorocaba, eu costumo dizer assim, Sorocaba vai acabar, e com essa história de vem morar em Sorocaba, a melhor cidade para se viver, o que é uma grande mentira. Tem muita cidade melhor do que Sorocaba para se viver, até porque tem políticos melhores, administrações melhores. Mas, assim, a Sorocaba está conseguindo reunir o que tem de pior na capital e o que tem de pior no interior. O que é de pior na capital? Poluição, trânsito, você fica horas... parece que um cidadão perde não sei quantos dias no trânsito, né? Em média, né? Em metrô, em coisas assim. Poluição, violência, né?
desse desenraizamento, que você já não conhece mais ninguém, já, né? Você não tem medo de sair na rua, tem medo de entrar em certos lugares, tal, né? Violência policial, violência de toda forma. Então, nós estamos conseguindo nos transformar numa capital, né? E o que tem de bom, o que poderia ter de bom na capital que nós não temos? Uma vida cultural intensa, cultura nos bairros, orquestra tocando lá na pracinha do Nova Esperança, sabe? Coral cantando lá não nas salas climatizadas, sabe? Orquestra coral indo para a rua, sabe? Na Praça da Vila Assis, sabe? Então, assim, isso, aliás, é uma excelente pauta. Se eu tiver algum jornalista aqui nos ouvindo, é uma excelente pauta para se fazer. O quão Sorocaba é proibitiva para a população. Por exemplo, para você assistir um concerto de uma orquestra municipal, tá? Você tem que gastar, tem ingresso, né? Ou ver alguma programação no Sesc, nada contra o Sesc, a Orquestra Municipal. Mas você tem um ingresso que você tem que pagar, né? Aí você tem, o cara sai lá do fim do mundo, ou ele fica o dia inteiro de transporte, que também tiraram ônibus, tiraram muita condução, né? Ou ele vai pagar um Uber aí, vai pagar. Então, aí se ele vier, ele, a mulher e o filho, ele vai ter que comprar alguma coisinha para o filho. Viu? Qual família que tem R$200 para gastar numa noite? Então, a Sorocaba se torna proibitiva. Ah, nós temos uma orquestra sinfônica? Ótimo! Essa orquestra está indo para os bairros? Bom, não sei. Se ela estiver indo, parabéns. Mas eu não tenho visto assim, a orquestra toca hoje na praça de não sei aonde, né? Nós temos corais, Coral Donizo, coral, né? Então, uma cidade pobre culturalmente e seletiva. A Fundação de Desenvolvimento Cultural, Fundec, me parece que ela foi criada para cumprir, para ocupar esse espaço. Será que ela não tem conseguido? Ou o espaço que ela tem ocupado precisaria ser ampliado? Como é que você vê ser a ampliado, Fundec, né? Não tá tendo nesse alcance. contexto? Olha, eu fui uma pessoa que nos anos 80, quando a orquestra municipal era regida pelo Pedro Cameron, ali no auditório do Getúlio Vargas, e a gente estudava no Getúlio Vargas, então a gente ouvia os ensaios da orquestra ali, né? Desde aquela época, depois eu entrei para jornal, eu sou um entusiasta da orquestra municipal, do Instituto Municipal de Música, né? O que eu acho é que, assim como no trânsito, assim como na questão do crescimento da moradia, não estão havendo políticas públicas. Não é culpa da orquestra, da Fundec. A Fundec está cumprindo o papel dela. Ela recebe a verba dela, ela está mantendo aquele corpo de músicos ali, né? Agora, por exemplo, nós perdemos... vou dar dois exemplos aqui de coisa, um físico e outro imaterial. Oficina Cultural Grande Otelo. Quem viveu aqui os anos 90, aquilo era o coração pulsante da cidade. Até mais do que a Fundec. Até mais do que a Fundec. Era estadual, tinha cursos, os artistas davam cursos de pintura, de canto, do que você puder imaginar, né? Tinha o projeto Terra Rasgada, que eram instalações. Se você falar hoje para um sorocabano médio, o que é uma instalação? Ele fala, sei lá, você quer botar luz na sua casa? Eu instalo para você. Não, instalações são aquele ambiente que você entra, que tem pintura, tem som, que você se transporta para um outro lugar, né? Que você entra no sentimento do artista de uma maneira multifacetada, multicultural, né? Não apenas pela música, não apenas por olhar uma figura, mas pelo conjunto das coisas, até o cheiro, né? Então, nós tínhamos o Terra Rasgada, hoje a Oficina Cultural está lá, abandonada, caindo aos pedaços.
há uma tentativa de se reativar aquilo lá não pode ser reativado sem obras estruturais, porque ela é uma obra que não tem fundações seguras, então teria que fazer obras estruturais. O governo do estado começou a reformar lá pelo 2015, mais ou menos, e desistiu. Falou, não, aqui a obra é mais cara. Vai. Aí passou para a prefeitura, fizeram aquele carnaval todo, foi secretário, foi prefeito, foram gravar os seus TikToks da vida lá na frente, agora é nossa, agora vai, né? Pintaram por fora e continua lá abandonado. Esse é um exemplo. Outro exemplo, carnaval de rua. Eu falo assim, Sorocaba, eu tive o prazer de filmar o último carnaval de rua de Sorocaba em 1996. Na Afonso Vergueiro, com lindas escolas que não ficavam nada a dever para as escolas de São Paulo. Era animado. Com porta-estandarte, com mestre-sala, com alas completas. O carnaval ele foi evoluindo, até que entrou uma pessoa, um prefeito na prefeitura, que aliás é muito bem quisto, porque deu um tapa no visual da cidade e cortou o mato, né? E falou, não vamos mais gastar com carnaval, não, imagina, é aquela hipocrisia, né, demagógica, né, que persiste até hoje. Aí eu falo assim, não, tá, para a cultura europeizada, né, dos trombones, dos violinos, né, tem verba. Para a cultura do pobre, da periferia, do negro, não tem verba. E não se discute isso, tá? Você pega o orçamento da Secretaria da Cultura, a verba da Fundec, nada contra a Fundec, insisto aqui, sou um defensor ardoroso da Fundec, da Orquestra Sinfônica, mas a verba da Fundec está garantida lá. Agora, por que não se pode investir em carnaval de rua, sendo que traz tanto, já foi provado, né? Cada real que você coloca num evento cultural como esse, ele volta em forma de emprego, em forma até de ingresso para arquibancadas, de patrocínios, né? Então, eu vejo assim uma cidade, em certo sentido, assim, presa a uma mentalidade da primeira metade do século XX, que era aquela coisa do vamos... prédio velho, bota abaixo, vamos fazer prédio mais alto, 5 andares, 6 andares, nossa, tão maior do que... prédios, sabe? Então, estacionamento. Viu, onde que eu vou, estão levantando um prédio. Tem Qualquer lugar tem uma mensagem, Lucas. Então, tem uma mensagem aqui do Marcos Latino, inclusive o Marcos Latino a gente vai chamar aqui, né, Araújo? Vamos chamar aqui, viu? Com certeza. Viu, Latino, se prepare, você vai vir aqui. Ele mandou aqui, boa tarde, marginal direita não, mais árvores e menos concreto. Cidades que não têm prioridade em políticas públicas que cuidem do meio ambiente não progredirá, infelizmente. Cultura em Sorocaba é selecionada para alguns. Eles acham que o povo da periferia não precisa ter lazer e cultura. Bem isso, o Marcos Latino foi perfeito nessa colocação. Muito obrigado, Latino, pelas mensagens. Fala nisso, 96 está fazendo 30 anos do último carnaval de rua em Sorocaba. Que nós temos filmado. Nós tivemos, nós na época nós tínhamos um programa na TV a cabo e nós gravamos em vídeo esse carnaval. Eu preciso recuperar esse vídeo, se é que a fita ainda, porque a fita, né, analógica, né? Se é que ela ainda tem a imagem ali, né? Falando então, aquele em carnaval, o carnaval de um tinha voltado, depois agora está 8 anos sem, não é? Aquele carnaval, o desfile das escolas tinha voltado um tempo atrás, agora está 8 anos sem, né? Voltou uma época ali na Carlos Reinaldo Mendes. Que era lá no Campolim, né? O desfile lá em frente, perto da prefeitura lá. Na Carlos Reinaldo, Reinaldo tinha Mendes. Desfile de escolas de samba, agora depois parou, faz 8 anos que não tem mais. Agora, né? a última vez que eu vi, porque eu estou afastado da imprensa, e essas coisas desgastam muito a gente, né? Assim, mas a última vez que eu vi o pessoal tentar, as escolas de samba, que ainda remanescem, tentarem fazer um evento no Parque das Águas, a prefeitura enrolou e negou. Para a Marcha para Jesus, não precisa de nada, é só chegar lá e falar assim, a Marcha para Jesus está autorizado, né?
porque é aquela coisa demagógica mesmo, né? Lógico, aí o político vai lá, faz discurso, né? Faz lá a apologia dele ali, né? Que a gente sabe que é muito pouco cristã, por sinal, né? Mas, enfim, o carnaval criaram tantos empecilhos que desistiram de fazer. E eles iam fazer por conta própria, eles não estavam pedindo dinheiro para a prefeitura para fazer. Agora, eu falo assim, a Constituição Federal, ela diz assim, que é livre a reunião, o direito de reunião em qualquer lugar público, desde que se comunique à autoridade municipal com 24 horas de antecedência. Então, que poder é esse que tem essa administração de chegar e começar a criar empecilhos e criar, não, tem que ter ambulância, não, tem que ter não sei o quê. Não, viu? A gente quer se reunir para comemorar o carnaval, a gente pode ir para o Parque das Águas, sim, ou para qualquer outro lugar da cidade. Não vamos fechar o trânsito, lógico, né? Mas os espaços públicos, o nome já diz, são públicos, né? Até que eles terceirizem isso também, né? Porque aí, não sei se existe esse plano também, né? De se terceirizar espaços públicos, a empresa X vai lá, corta o matinho, que é uma obrigação da prefeitura, e põe uma placa de publicidade lá, né? Lembrando do passado, Sorocaba também, você tem mais tempo da cidade do que eu. Pelo que eu recordo de ver reportagens, de ler reportagens antigas, Sorocaba foi uma cidade teatral, né? Sorocaba teve um festival de teatro aqui, década de 60, 70. Então, outra grande pauta aí para os amigos da imprensa. Tudo que Sorocaba perdeu em termos de eventos, como o Terra Rasgada, né, que eu citei, teve o Festival Ícaro de Teatro no Teatro Municipal, inclusive parece-me que era organizado pelo Roberto Gil, né? Tinha o Prêmio Sorocaba de Música, né? Tinha grandes festivais no antigo Recreativo, né? O Ginásio Municipal de Esportes nosso recebeu Bill Haley e seus Cometas, recebeu o B.J. Thomas, recebeu o Vinícius de Moraes e Toquinho, né? Então, Sorocaba está se empobrecendo culturalmente assim, de uma maneira terrível. Eu cheguei aqui em lamentável. 87, eu lembro que a cidade tinha uma programação mais intensa, culturalmente, e diversa. Sim, sim. Tinha festivais de teatro. O Teatro Municipal, por exemplo, ele é de 82. Ele foi inaugurado pelo Cláudio Grosso, em 82. Né? E, desde então... depois surgiu a Oficina Cultural Grande Otelo, mais ou menos por essa época também. Ela tinha o Auditório Rubens Pellini, ali em cima, onde eu vi peças maravilhosas, participei de festivais de música lá, fechado. Né? Tinha a usina Cianê, que obviamente é da Cianê, ela cedeu um tempo para a Fundec administrava, depois a Cianê resolveu pegar de volta. Hoje ela faz de vez em quando algum evento ali, mas assim, dentro da programação da própria do Grupo Bel, da Faculdade de Engenharia, lá tudo mais, né? Então, não tinha o SESC ainda, mas tinha o SENAC, e o SENAC tinha o SESC dentro dele. Então já tinha bienais de literatura, viu? Eu participei de Bienal de Literatura no SESC. O Risível Zeppelin Gigante, que é meu segundo caderno de poemas, foi lançado em 99. Em 1999, numa Bienal lindíssima no SENAC. O primeiro foi Coquetel Molotov. Coquetel Molotov de 87. Você lançou em 87. Lancei em 87. E em 99, aí eu conversei com o gerente do SENAC lá. Ele falou, não, vamos publicar. Ele fez 200 cópias do Risível Zeppelin Gigante, né? E a gente lançou naquela Bienal lindíssima, né? Então, eu vi coisas em Sorocaba, na usina cultural, na praça, na concha acústica. A concha acústica tinha um palco, a Praça Central tinha um palco, né? Então,
Eu vi de Guilherme Arantes, por exemplo, Inesita Barroso no parque na Praça Central. Sorocaba era intensamente tão apaixonante que teve até Noite do Beijo, no início da década de 80. Noite do Beijo. A juventude parece que era diferente, não era? O que mudou? A juventude mesmo parece que era diferente. Parece não. Evidentemente era diferente. Tinha outra fibra, vamos dizer assim. Outra energia. Outra vontade. Será que aconteceu algum vento que passou e varreu toda essa energia, essa vontade, essa criatividade juvenil? A internet mudou muita coisa também, né? Eu não sei assim se era toda a juventude, mas havia um movimento cultural muito forte, né? Os nomes todos estão aí, aliás, precisam ser lembrados esses nomes. Eu acho que a gente, assim como o Ademar Guerra tem uma pracinha ali na Washington Luiz, que ficou muito tempo abandonada, né? Depois que o Paulo Betti denunciou no Terceira Margem, fizeram um monumento ali com uns grafites e tudo mais, né? São gerações que se sucedem, né? E essa coisa da comunicação, e também o ambiente político, né? Havia um ambiente político de contestação, porque nós crescemos numa ditadura militar, né? Agora, quem nasceu... Eu já tive que explicar para repórter mais novo que eu, porque repórter lá no Cruzeiro, repórter mais nova que eu, chegou assim, uns 30 anos mais nova que eu, chegou assim, nossa, a Dilma, sabe a Dilma? Isso na época da Dilma. Ela era subversiva, ela lutava contra a ditadura. Aí eu falei assim, escuta, aí você pega, né, dá vontade de pegar um papel assim para desenhar. A ditadura era ruim, ela perseguia as pessoas. Ela torturava. Ela matava, assassinava. Né? Ela censurava. Quem era assim. contra a ditadura era bom. Ela falou, sim. Então, são gerações que nasceram que não têm aquela vivência histórica. E, infelizmente, o hábito da leitura está se perdendo muito, né? Também. E eu acho engraçado não, trágico, né? Que ficaram 4 anos martelando a coisa de escola sem partido. Aí o que eles vão e criam? Escola cívico-militar. Para o militar ir lá ensinar para a cidade o que é um fuzil, o que é uma pistola. Isso é escola sem partido? Ou estão querendo formar o quê? Doutores ou milicianos? Querendo formar soldado ali. Soldados para que causa? Né? Por que o Bolsonaro liberou o registro de CACs? O Exército deu o registro de CACs, subiu 140% do registro de CACs em 4 anos de governo. Foi um absurdo o que entrou de arma e munição. E eu acho que ele tinha esperança realmente que as pessoas formassem milícias. Mas nós, graças a Deus, temos um povo que ou é colecionador realmente, põe ali, fica ali tirando pó, né? Esse aqui é de 1947, né? Sabe, já foi de não sei quem, né? Ou então compraram, desgraçadamente, compraram tudo que podiam em rifles e munição e passaram para as milícias e para os comandos vermelhos da vida, né? Foram abastecer. Existe estatística hoje, tá? Não estou tirando do Instituto Vozes da minha cabeça. Existem estatísticas de quantas armas apreendidas hoje no Brasil eram de coleção de CAC. Aí o cara vai lá, faz um BO, fala, eu fui roubaram lá todos os meus fuzis, todas as minhas pistolas, minha munição, 30 mil balas de fuzil. Existem várias reportagens mostrando essas histórias. É colecionador, atirador, entendeu? Por que o cara precisa de 30 mil cápsulas, né? Então, foi uma coisa que o Lula, logo que ele entrou, ele revogou o decreto da criatura lá, né? Que o antecedeu, e aí passou pelo menos a equilibrar. Mas você vê se o salto que deu do ano do golpe, 2016, 2017,
para 2019, 2020, o salto que deu de registro de CAC e de liberação de entrada de armas, né? Então, assim, agora eu falo assim, bom, existe uma cultura de internet hoje, né? Quando a gente estava aí sonhando com uma democracia, a moçada estava lá ouvindo o Olavo de Carvalho. E a gente nem sabia quem era Olavo de Carvalho. Eu faço uma autocrítica para o campo progressista nesse sentido. Nós ainda estamos muito atrasados em termos de redes sociais, de mídias, de comunicação, né? E agora, o que explica que você tem um vereador que vai na Câmara defendendo Estados Unidos, defendendo armas e defendendo a família que não pode ser uma família, tem que ser o homem cis, né? A mulher cis, né? A criança, tal, senão não é para a família. Então, o que explica isso? Uma pessoa de menos de 30 anos? Eu acho que esse universo de desinformação, né? Que o filho o 04 lá do Bolsonaro passou vexame lá em Camboriú, que ele é vereador lá agora, porque eles estavam criando uma lei que era para comemorar a liberdade política, uma coisa assim, porque o prefeito de Camboriú foi preso pelo regime de 64 e foi morto. Então, mesmo você veja Santa Catarina sendo um estado assim, mais, né, digamos assim, conservador, né? A Câmara, e ele foi lá na tribuna, o 04, com aquele verve que ele tem, ele falou assim, não, vocês estão inventando coisa, não houve ditadura não no Brasil, isso é tudo invenção da esquerda, sabe? Aí demoliram o cara, né? O Latino tem nova mensagem. Mandou aqui, ó, hoje a juventude é bem alienada politicamente, analfabetos políticos, mesmo com o avanço da internet. Muitas coisas já foram conquistadas. Talvez seja isso também. Finês, em contraposição a esse universo ideológico que a gente pode caracterizar como extrema-direita, que tomou conta do país há alguns anos, desde alguns anos, você e o seu grupo de amigos, de pessoas com quem você mantém contato e identidade cultural que reúne jornalistas, comunicadores de uma forma geral, tem advogados, tem pessoal de teatro, pessoal de outras áreas, até de turismo, né? De vinho. Então, você tem psicanalista, então, e você reuniu um pessoal e criou o Terceira Margem, o coletivo de blogs Terceira Margem, que a gente mostrou aqui no começo da nossa fala, da nossa conversa. E esse grupo, ele tem uma interferência, é um patrimônio cultural. Ele exerce uma interferência cultural em meio a esse universo complexo, né? de ideologias que movem paixões, que movem sonhos, coisas positivas e ódios também. Então, como é que é trabalhar o Terceira Margem, que carinhosamente a gente chama de TM? Então, na verdade, o Terceira Margem, ele já, por autodefinição, ele é um coletivo de blogueiros independentes. Quer dizer, nós estamos juntos, mas nós temos total independência, né? Não, as únicas coisas que nós temos um grupo de WhatsApp, né? As únicas temas, às vezes assim, são ações coletivas, né? Como a gente fez abaixo-assinado de apoio ao Xandão, fizemos uma petição pública de apoio ao Xandão, fizemos essa petição de repúdio à marginal direita, temos nos posicionado em momentos cruciais assim, como coletivo, mas aí a gente coloca no grupo, né? Tem que todo mundo estar de acordo, tem que estar... Mas é uma reunião tão feliz de cabeças, nós temos ali... Se você puder colocar o site aqui na TV?
Por favor. Ele começou a ser organizado, na verdade, quando eu ainda trabalhava no jornal aqui, né? Eu era editor-chefe do jornal e não tem por que não falar, o Jornal Cruzeiro. E em 2015, 2016 mais ou menos, e eu saí de lá em 2018. Então eu fiquei 2 anos perscrutando pessoas assim, né? Pessoas que poderiam ser blogueiros e negociando com o jurídico, com a diretoria do jornal. Por quê? O que acontece? Você tinha que dar uma senha, né? Para a pessoa publicar diretamente, sem filtro. Não ia passar por ninguém, né? Então, aí quando eu saí do jornal, o jornal já tinha adotado uma outra linha política, né? Que não vem ao caso, mas que era totalmente incompatível com a minha postura, com a minha visão de jornalismo, né? Meses depois, aquele canal de blogs do Cruzeiro, ele começou a ser desarticulado, né? Então, porque o canal de blogs, o Cruzeiro estava na internet desde 1997. E até 2017, final de 2017, ele não tinha um canal de blogs. Desde 97 até 2017. Sendo que todos os veículos, Folha, Estadão, jornal de qualquer jornal que você imagina, tinha lá o seu blogueiro, seus blogueiros, né? E o Cruzeiro não tinha. Aí eu consegui articular aquele grupo, mas aí quando eu saí, mudou a linha lá da casa, eu não sei quais os motivos deles, mas eles começaram os blogueiros começaram a procurar. Falaram, Finés, tá difícil lá, não te publica, não sai, não manda, tal, e vamos criar alguma coisa. E aí uns 2 ou 3 me procuraram assim, eu fiz contato com todos, né, que eu tinha contato de todos, falei, olha, vocês acham que é viável a gente fazer um canal nosso, né? E aí surgiram, vários estavam insatisfeitos ali com a forma como estava sendo conduzido o canal de blogs, né? E que, por sinal, deixou de existir no mesmo ano, 2018, né? E aí, no final de 2018, a gente começou a fazer as primeiras experiências com o Terceira Margem. E aí a gente está aí, ó. Nós temos aí... Página principal. Aí está a página principal e com outros blogs também. E quando estão os blogs então, com suas postagens, seus conteúdos aí. Tem muitas pessoas que passaram. Inclusive, as conversas aqui do Pensa Comigo, a gente coloca no Terceira Margem também. No Terceira Margem. Olha os blogs aí. Então, os escritores aí. Os blogs, essa parte aí, eu estou esperando ter um tempinho para dar uma organizada. Porque, assim, tem alguns blogueiros que pararam de escrever por um momento profissional, às vezes a pessoa está muito atarefada, tal. Tem outros que entraram depois, né? Então, tem inclusive um Rubens Nogueira, do Rio de Janeiro, que é jornalista de Sorocaba, mas que fez sua carreira no Rio de Janeiro, que é excelente, um grande texto. Ele faleceu uns 2 anos atrás. Então, eu quero até sugerir para o grupo lá que o Rubens seja nosso patrono, sabe? Assim, né? Ótima tipo ideia. assim, né? Porque o Rubens, ele foi um cara assim, quando ele estava no canal do Cruzeiro, sabe? Eu espero que o Cruzeiro não fique bravo com esse tipo de informação, mas como estava aquela debandada do canal do Cruzeiro, eu escrevi para ele. E o Rubens é um amigo que eu nunca encontrei pessoalmente. Sempre falei por telefone ou pelo WhatsApp com ele. Mas assim, ele tinha já seus 90 anos, né? Um cara que foi Relações Públicas da Itaipu, binacional. Um cara que tinha uma puta história no jornalismo, assim. Trabalhou nos grandes jornais do Rio de Janeiro, tudo mais. Viveu todas aquelas épocas, Getúlio, aquelas coisas todas. Ele era jornalista. E eu nunca esqueço, eu tenho esse e-mail. Rubens, vamos criar um coletivo de blogueiros,
Você vem com a gente e falou, Finez, onde você estiver, eu estou. Que bom, que bom, né? E Viu, esse é o Finez? momento. E hoje você está também editor, há muitos anos já, inclusive, né? Inclusive, eu queria colocar aqui, eu trouxe esses 4 livros, porque para mostrar que 3 desses 4 livros, o Finez é a edição do Finez. Esse aqui, Companheiros, Linha de Um Frente. Brinde ao Nada e Linha de Frente. Em breve vai ter E em breve, a segunda versão do segunda Ódio versão Solto no do Pasto. Ódio Solto no Pasto também será a edição do Finez. Tá na linha Um trabalho, um projeto previsto para este ano. Este ano. Então, com novo projeto gráfico, nova capa, que vai ser editado aí e entrar no mercado editorial também, concorrendo aí com milhares de outros títulos. O mercado editorial é uma coisa, é um fenômeno assim estranho, né? É muita gente, é muita competição, É muita concorrência, para né? um público que é pequeno, né? Do ponto de vista de Brasil, assim. Mas eu acho que É um público até porque tem vários segmentos, né? O meu segmento, por exemplo, é ficção e pesquisa histórica. São segmentos, né? Você pensar em autoajuda, já amplia, né? As pessoas gostam de autoajuda. Eu não gosto, eu não leio. A última e primeira vez que eu li um autoajuda foi... Eu era corretor de imóveis na década de 80, no começo da década de 80, então eu queria vender tudo, né? Aí um livro que ia me ajudar nisso era O Maior Vendedor do Mundo, famoso, do Og Mandino. É Og Mandino mesmo. Aí você lê esse livro e sai querendo vender até vento. Assim. Você acha que vai... Olha, não me ajudou em nada. Não me ajudou em nada. Aí eu parei de Mas ver. Assim, o mercado, assim, eu acho que eu tenho um problema também quando um livro faz muito sucesso, é um autor ou dois autores, o público vai muito neles, fica muito neles, né? E esquece uns outros, acho que tem esse problema também. Mas eu não sei, eu tenho uma visão com relação a isso. Por exemplo, assim, se eu não me engano, o primeiro livro do Drummond, acho que alguma poesia, né? Também teve uma tiragem de 200 exemplares. Quantos? Né? 200 exemplares. Desde que eu me conheço por gente, o público que lê sempre foi muito pequeno, muito restrito, que lê livros, que tem o hábito de ler, né? E o que é uma lástima, porque o livro, ele abre a sua cabeça, né? Se você tem um cérebro com um potencial X, ele faz aquilo exponencialmente, assim, né? O seu cérebro passa a abarcar realidades históricas, visões de mundo, né? Que acho que um dos problemas hoje das pessoas, né? Mas sempre foi um público pequeno, restrito, né? E hoje nós temos um agravante, que são as editoras picaretas, eu não tenho vergonha de falar isso, que anunciam nas redes sociais assim, escreva seu livro hoje mesmo, faça seu e-book com inteligência artificial, né? Então, o cara entra lá, ele dita lá, olha, é a história de sabe, sei lá, de uma pessoa assim, que encontra uma moça assim, mas ela é casada e não sei o que lá, e aí tem a coisa do emprego dele, e aí faz o texto. Eu acho isso uma falta de caráter tão grande colocar, porque a grande imaginação, assim, eu imagino quem vai ler esse livro, né? Imagino quem vai ler esse livro, porque o grande encanto do livro, que o Carl Sagan falava, né? Que o livro talvez seja a maior invenção da humanidade, né? Depois de séculos, ou até milênios, o autor fala com você dentro do seu cérebro, com as palavras dele, né? Então você lê alguém que escreveu, um Shakespeare, alguém que escreveu 500 anos atrás, Dante Alighieri, um Dante, Cervantes, ou aqueles gregos, né? Então, Sófocles. Então, assim, o grande lance é você saber o que aquela pessoa pensa, o que ela viveu, qual a visão dela de mundo, né? A realidade que ela estava inserida. Um Dostoiévski, por exemplo, quantas vezes eu chorei lendo Dostoiévski, Tolstói, né? Os nossos aqui, né? Vidas Secas,
os nossos clássicos aqui da literatura brasileira, né? E outros não tão clássicos assim, que chegam na mão da gente, né? E às vezes te surpreende. Então, o grande lance realmente é essa comunicação interpessoal. Agora, eu não sou contra, por exemplo, assim, olha, eu sou um fabricante de canecas. Eu quero fazer um e-book ensinando como fazer canecas. Só que eu não domino a língua portuguesa, eu não sei escrever. Não tem problema. Eu vou ditar para a máquina, olha, primeiro você tem que usar tal material, você tem que usar um molde, faz assim, assim, assado. A IA vai transformar num textinho compreensível e você vai fazer um manual de como fazer caneca. Eu não sou contra isso. Ou até mesmo memórias, né? Memórias, embora se você recorrer a um escritor profissional ou alguém que tenha pendão para as letras, as suas memórias vão ficar muito mais interessantes. Com certeza. Né? Mas eu prefiro, por exemplo, digamos assim, fala aí um personagem aí da história, lá, Juscelino Kubitschek. Abriram um cofre lá, encontraram uma carta de Juscelino Kubitschek, né? Ou de João Goulart, por exemplo, né? No exílio, uma carta que ele escreveu inédita. Isso, mesmo que não tenha valor literário nenhum, mesmo que ele não seja, não se enquadre em nenhuma escola literária, mesmo que ele repita as palavras, mesmo que ele erre o português, isso tem um valor histórico comensurável, né? Então eu não sou contra assim, a pessoa pegar até a sua experiência de vida e falar assim, eu quero deixar registrada a minha experiência de vida. Agora, eu sou francamente contra o uso da IA para escrever, para fazer capa de livro, sabe? Acho que a capa é uma coisa extremamente autoral também, né? Também sou totalmente contra a IA. Não, a IA é um perigo para a humanidade. Inclusive para tudo. Apesar de saber que ela ela ajuda muito na pesquisa. Exatamente. Né? Tem as funções dela. Os perigos que ela oferece, isso me deixa com o pé atrás. Eu acho que não gosto da IA de jeito nenhum. Acho que o jeito é saber usar ela. E antes de encerrar aqui, que a gente já passou do tempo, vamos responder 2 perguntas aqui do chat. A primeira aqui, Lúcia Camargo .real perguntou aqui, pessoal, como comunicar ao cidadão sorocabano a importância de preservar árvores? Muita gente na cidade parece continuar achando que construir prédios é o progresso. Eu vou lançar uma ideia aqui que parece que Deus põe o dinheiro nas mãos erradas, né? A pessoa fica rica e fica gastando com bobagem, né? Até com crimes aí, né? Mas assim, acho que as forças articuladas de Sorocaba, isso eu estava pensando muito a propósito da marginal direita, se Deus quiser, jamais vai existir essa marginal direita. Já que a Câmara ela está preocupada em discutir Deus, Pátria e Família com raras e honrosas exceções, que a gente sabe quais são, né? Em botar a bandeira do Brasil nas costas, ficar falando o slogan lá, né? Eu acho que assim, Sorocaba comporta, e talvez aí o meio sindical possa, mais os movimentos ambientalistas que tem, mais alguma entidade que possa servir também de esteio, porque a gente não tem recursos para isso, né? Recursos financeiros, inclusive tempo, né? A gente tem que trabalhar para viver, né? Tem que fazer os livros. Mas assim, criar-se um fórum permanente de discussão dos problemas de Sorocaba. Sorocaba 2050. Como que vai ser isso aqui em 2050? Vai ter ar para a gente respirar? Vai ter mata? Vai ter bicicleta para a pessoa pedalar ou o pessoal vai continuar quebrando os dentes no patinete? Pensar a cidade a longo prazo. Pensar em termos culturais, em termos ambientais, em termos de segurança, em termos de crescimento. Que essa coisa de trazer... Os candidatos vêm e falam assim, você fala, qual o seu projeto de governo? Vou trazer mais empregos para Sorocaba, mais indústria para Sorocaba. Viu, nós queremos tudo aqui. Olha, existe uma região administrativa, sabe? A empresa pode estar em Porto Feliz, a empresa pode estar em Araçariguama, a empresa pode estar, né? Nós não precisamos trazer tudo para cá.
Nós vamos morrer de gigantismo, asfixiados. Né? Nós não, né? Porque nós não vamos ver isso aí, talvez, coitados, os nossos filhos, netos, né? Que talvez tenham que ir embora daqui. Assim como as pessoas vão embora de São Paulo, vão embora buscar outros lugares. Qual que é a outra sabe? pergunta, Lucas? Então, eu acho que um fórum permanente de discussão, sabe? Para uma câmara paralela. Sabe, já que essa aí não funciona, Ótima ideia. sabe? Uma câmara paralela que se reúna periodicamente, uma vez por mês, 2 vezes por mês. Hoje nós vamos discutir cultura, como levar cultura aos bairros, como levar informação para as pessoas, sabe? E se articular uma rede de ideias e também de comunicação, porque não adianta você ter as ideias e não comunicar para a população, né? Não fazer as pessoas participarem disso, né? Qual outra pergunta? O grande Pita mandou aqui, parabéns Lucas e Carlos e nosso grande jornalista Finês. O Latino pergunta aqui, você é amigo do Deda? Cadê ele, hein? Ele sumiu? Eu tenho como jornalista... Aqui, ó, a Lúcia Camargo aqui perguntou aqui, ó, como jornalista que tenta buscar as pautas de preservação, tento todos os dias achar maneiras de comunicar melhor a importância de evitar desmatamento. Isso aí eu acho que... Agradecer a todos pelas mensagens. É muito isso, eu obrigado. acho que nós temos que ir para as redes realmente. A gente já gasta um tempo, né? Eu acho que a única coisa que não vale a pena é ficar batendo boca com um fanático do outro lado, assim, sabe? Mas enquanto você vê que tem uma abertura para discussão, né? Você colocar links, você, sabe, de matérias, de coisas que possam... Porque existe um meio de campo, dizem que os indecisos que decidem a eleição, né? Existe um meio de campo que não é fanatizado, não é extrema isso, extrema aquilo, e que está atento às discussões. Né? Qual a outra pergunta? Então, a pergunta do Deda. Do Deda. Não, o Deda está aí. Ele, A gente, infelizmente, tem pouco contato hoje, mas... não tem muito assim, muitas interações, né? Mas devido ele às está agendas, aí, né? devido às agendas e ao trabalho, a gente acaba ficando inclusive, vou chamar o Deda aqui também, né? muito recluso, né? Sem dúvida. O Deda tem muita história para contar, é um cara muito fantástico. Trabalhei com ele no Cruzeiro, no Bom Dia, né? A gente foi da primeira equipe do Bom Dia Sorocaba, né? Então, ele tem o blog do Deda durante muito tempo, já foi candidato também. Nossa, é um cara que tem muita história para contar. Viu? E, infelizmente, o tempo passa e chegou a hora da despedida. Eu falo demais, né, Por favor, gente? olha para aquela câmera e se despede do público para nós. Peço desculpas por falar demais. Fico contente por não ter dito tanto né nessa entrevista. Mas eu acho que os assuntos são candentes, né? Eu acho que são assuntos que estão aí prementes, que não comportam meias palavras, não comportam indiretas. Desculpa aí se alguém se sentiu atingido diretamente por alguma afirmação minha, mas é que a gente chega num momento da vida que você fala assim, não dá para ficar mais falando figuras de linguagem, né? Então, não há crítica direta a ninguém especificamente, mas as instituições e administrações, sim, estão devendo muito para Sorocaba. E só quero deixar mais uma coisa aqui registrada. O Rio Sorocaba, que passou por um processo de despoluição muito grande entre os anos 2000 e 2012, 2013, por aí, está recebendo uma carga de esgoto violenta por conta do SAI. Eu denunciei isso vem sendo denunciado pelo G1, por outros órgãos de imprensa. Voltaram a jogar esgoto no Rio Sorocaba. E aí vão e criam uma praia artificial para as pessoas irem se banhar lá. Resultado, hepatite A está campeando em Sorocaba, né? Então, olha a falta de planejamento. É assim, as coisas têm que durar enquanto durar o TikTok. Depois pode acabar, como a Secretaria do Autista lá também, né? Que foi criada no papel, mas não... A que veio, né? Não disse que veio, e tanto que o vereador voltou para a Câmara, né? Então, assim,
Desculpa pela prolixidade, mas é que são assuntos muito envolventes, realmente a gente se entusiasma. Obrigado, Finês. E você, Lucas? Queria agradecer a toda a nossa audiência, agradecer ao Finês pela presença, toda a equipe do Estúdio 48, o Leandro, Mozart, o Pudim, agradecer ao Araújo aqui. E também convidar todos a seguir nossas redes sociais, Pense Comigo, Estúdio 48. YouTube do Estúdio 48 passou de 1.000 inscritos, então agora é rumo a 2.000, a 5.000, a 10.000 inscritos, 50.000 inscritos e 1 milhão de inscritos. Vamos rumo a esse patamar. Obrigado a todos pela presença, muito obrigado e até o próximo episódio do Pense Comigo. Obrigado. E na minha despedida, aquele habitual, muito obrigado. Acessem as minhas redes também, escritor _ Carlos Araújo e @escritor Carlos Araújo no YouTube. O primeiro é no Instagram. Não esqueci dessa vez, um dia eu esqueci aqui, Lucas. E também acessem o meu livro, Um Brinde ao Nada. Está na Nobel, em Sorocaba, no Espaço Cultural JF Studio também. E pode ser solicitado comigo também. E tá na Amazon. E-book na Amazon. E no Google Play, em e-book. E-book E-book é online. Exatamente. Tá? Então, nosso muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso convidado, dos temas aqui debatidos. São informativos, formativos, esclarecedores. O convidado é muito bom e certamente ele voltará novamente em outra oportunidade, né, Finês? Obrigado. Sim, com certeza. E Estou à disposição. agradecimentos. E até a próxima. Agora comer o bolo aqui.